Fala, guerreiros! Zenon Júnior na área, hein? França Vista na área. E olha, eu vou te falar, hoje nós vamos começar de um jeitinho diferente. Vamos falar do nosso patrocínio Mesão de Pão de Queijo. Mesão do Pão de Queijo, aquele saborzinho nosso, goiano. Já me dá água na boca. Pãozinho de queijo, esfirra de queijo. Cara, eu vou te falar. Acessa lá o Instagram, tá? Mesão do Pão de Queijo. Acessem e olhem lá o menu. Gente, é coisa de louco, é fora de série. Nós que estamos aqui na França, nós que somos imigrantes, nós sentimos a falta daquele sabor nosso brasileiro, nós sentimos a falta daquele carinho, daquele amor. Então tudo isso você vai encontrar aonde? Maison do Pão de Queijo. Olha, se eu fosse vocês, não esperava não, hein? Entrava lá, a gente vai deixar o link aqui na descrição, beleza? Acessem lá. Eu não tô falando isso porque é o nosso patrocínio, eu tô falando isso porque é bom de verdade. E você que tá aí, tá ouvindo aqui, assistindo nós, França Vista, que nós estamos atingindo aí Espanha, Bélgica, Portugal, Brasil, Alemanha também. Tá forte, a França Vista está forte demais. Então você que tá aí, que tá querendo fazer um patrocínio, tá querendo jogar a sua marca, tá querendo reconhecer a sua marca, expandir sua marca, então é com a gente, França Vista. Acessa a nossa página no Instagram e, como eu sempre falo, só bora. E falando em só bora, sem mais delongas, como eu falei, o França Vista está demais. E hoje nós estamos trazendo duas mulheres gigantes. Eu vou começar a falar aqui algumas coisinhas, só para vocês sentirem a força dessas mulheres. Vamos lá, a primeira, casada, mãe de 2 e residente na França, mentor especialista em finanças comportamentais e ajuda pessoas a atingirem o próximo patamar em suas vidas financeiras. Olha isso, gente. Mentalidade, organização do dinheiro e prosperidade não são tabus quando o assunto é buscar o sucesso financeiro. Jesus amado. Cara, que poder essa mulher tem, hein? Vamos falar da segunda? Mãe de 2 pequenos e grávida do terceiro. CFO, eu acho que é assim que fala. Eu não sou muito bom em francês. Em francês, mais ou menos. Português, mais ou menos. Em inglês, então, mais bom. CFO em uma empresa. Ela transformou sua vida após descobrir o poder da disciplina e do gerenciamento do tempo, que é o mais preciso. Hoje consegue cuidar da saúde, da família e do trabalho de uma forma leve, com um método que funciona, que já tem transformado outras mulheres. A primeira eu falo de quem? Ariela Amaral. E a segunda? Grace Cabral. Meninas, sejam bem-vindas ao França Vista. Fico muito honrado em tê-las conosco. Obrigado, o prazer é nosso. Parece que até combina o nosso nome, né? Ariela Amaral e Grace Cabral. Mas a gente está muito honrado com o convite e ansiosas por uma conversa muito especial. Só bora. Muito obrigada, Zenon, pelo convite. E é uma alegria estar aqui no França Vista, que já está aí tocando tantos outros países e é só o começo. Exatamente. Só está começando. Exatamente. Sétimo episódio. E tá grande, viu? O sétimo e o melhor. Opa! Não, e você sabe que o 7 na Bíblia, ele é perfeição, né? especial. Significado de Olha aí. perfeição. Sabe que o podcast França Vista, ele não é apenas um podcast para fazer perguntas e passar essas informações, mas ele é de grande aprendizagem. E eu já aprendi muito nesse sexto e com certeza nesse sétimo eu vou aprender demais com vocês. Falando nisso, vamos lá começar, vai. Grace, uma pergunta que eu sempre costumo falar. O que você veio fazer na França? E quanto tempo? Fala pra nós. Nossa, eu e o Leandro chegamos aqui em 2018. Tem 7 anos que a gente tá aqui. E engraçado que nós viemos assim com 10 meses de casados. Dois adolescentes recém-casados. E a nossa intenção quando chegou aqui era, vamos ficar 2 anos. Vamos ficar 2 anos, aprender uma nova cultura, uma nova língua e a gente vai embora de novo. A gente só quer pegar a experiência. E nesses 2 anos já viraram 7. Os nossos 2 filhos nasceram aqui. Tô grávida da terceira, que também vai nascer aqui. Parabéns. Construímos uma empresa que ele é o líder dessa empresa aí de batimão, de renovação, de construção.
Eu tô ali como CFO da empresa, no financeiro, ajudando em tudo, além, né, das mentorias, além dos eventos, né? Acabei de escrever meu livro. Enfim, Olha, que de peso. uma experiência de 2 anos, quanta coisa já aconteceu e quanta coisa ainda vai acontecer. Glória a Deus. E vai, já tá escrito. Ariela, e você? Imigrante na França, e aí, cara? O lugar mais improvável. Eu tava lembrando, né, quando você fez essa pergunta, que no Brasil eu tava noiva do Bruno, né, meu atual esposo. E eu tava num culto de missões da igreja que a gente frequentava no Brasil e eu tava no altar. Eu lembro que Deus falou assim pra mim: Ariela, você vai pra França. E na hora eu achei aquilo muito engraçado, porque o Bruno era estagiário numa empresa francesa. E ele tinha acabado de sair para ir para uma outra empresa. Eu falei assim: nossa Deus, a única oportunidade que humanamente eu enxergaria seria se o Bruno ainda estivesse no estágio dele. Mas eu guardei aquilo no meu coração. E um ano depois, ele recebeu uma proposta para vir trabalhar na França. Uou. E foi quando a gente acelerou ali o casamento. Viemos também com uma Grace recém-casados. Eu brinco que eu casei com um caixeiro viajante, porque viaja para cima e para baixo. Nós viemos para a França em 2008. Fomos morar em outros países, mas é a terceira vez que a gente está aqui de novo. Então, eu creio que Deus ele tenha um propósito com a nossa vida e esse país. Caramba, hein? Uau. Olha, vou te falar, não é brincadeira, não. Grace, você tá há 7 anos, é isso? 7 anos. 7 anos. E o que você, dentro desses 7 anos, o que você pode falar para algumas pessoas que estão na França e algumas pessoas que desistiram da França? Que imigrante não é para quem quer. Ser imigrante não é para quem só tem vontade, mas é para quem tem coragem. Coragem de persistir, porque aqui é onde, não aqui, né, mas quando você se imigra, é onde o seu ego é tratado, onde o que você era, você não é mais. Porque eu era contadora no Brasil, né, era chefe de equipe, era chefe de departamento. E cheguei aqui na França e fui fazer limpeza, fui mecânica de bicicleta, já fui maquiadora, já vendi bolo, já fiz de tudo um pouco nessa França, para que hoje eu trabalho também na minha área de contabilidade, mas foi um processo. E não é para simplesmente para as pessoas que querem viver uma aventura e falar, vamos lá, e eu não quero abaixar de nível, mas é de fato entender o processo, né? Colocar o ego no bolso, ser tratado e aproveitar o percurso, porque o objetivo final, ele é legal, mas quando você encontra prazer no processo, você percebe que a vida ela não é só de resultado, mas ela é de caminhada. Putz, vou te falar, hein, Graça? Que corte que você me deu agora. Olha o França à Vista aí. Ariela, você voltando lá atrás, antes de sair do Brasil, o que você falaria para aquela Ariela lá atrás? Nossa, que aquilo que Deus tem para nossa vida é muito além do que a gente pode imaginar. Eu não tinha como colocar meu pensamento no que eu vivo hoje. E eu digo que, assim como a Graça e como todos nós que imigramos, né? O pessoal de fora olha e acha que é bonito, tudo são flores, é uma vida glamurosa. Mas a gente também chegou aqui pequeno, a gente também morou em estúdio, a gente também, para comer carne, era uma vez na semana e era McDonald's, porque era o que a gente podia pagar. A gente chegou aqui, a gente sacava o nosso dinheiro e dividia em envelopes, que era a forma que a gente tinha de saber quanto eu posso gastar com cada conta. Acabou o dinheiro do envelope, acabou o dinheiro. Aqui a gente não tem aquilo que tem no Brasil, cartão de crédito parcela em tantas vezes. Então a gente teve que reaprender essa vida, começar, né, uma vida nova, de casados, fora da família, longe dos amigos, sem falar o idioma. No meu caso, o Bruno viajava, eu não via ele. Eu chorei por 6 meses, todos os dias. E eu acho que isso traz um crescimento que só o imigrante sabe. Porque a gente não tem, assim, aquele apoio, até você fazer amizade, pessoas em quem você confia.
Então, é desafiador, mas eu olhando assim, eu vejo Deus, ele sempre sabe e ele sempre tem aquilo que é melhor para nossa vida. Exatamente. É só confiar nele, seguir o seu caminho e pronto. Joelho É no isso. chão, É isso. sempre ter aquela conversa agradável com ele, né? Uhum. É isso aí. E viver um pouco de um deserto, né? É, exatamente. Senão, como disse, você não viveu o deserto, Você nunca chega no oásis. É vá isso aí. lá, Acho que o exatamente. deserto, ele faz parte da caminhada, né? Você não chega na Terra Prometida sem passar pelo deserto. A Tá aí. diferença é quanto É tempo isso. você fica nele. Top, top, top. Falando em deserto e falando em quanto tempo, você parece que já estava adivinhando minha pergunta. Gerenciamento de tempo. Isso muito me interessa. Fala para mim, gerenciamento de... Bom, ok, poder da disciplina e do gerenciamento de tempo. Isso é um livro, hein? Esse é o próximo, quem Esse é sabe? o próximo. Exatamente. O teu livro é falando sobre isso? O meu livro fala sobre isso também, fala sobre ser CEO da sua história, da sua vida, que é uma frase que eu carrego comigo. Porque quando você entende que você é CEO da sua vida, você para de terceirizar as coisas, você para de terceirizar as responsabilidades, para de se ver como vítima da situação e assume o compromisso de tomar conta da sua vida. E durante muito tempo eu reclamava, nossa, por que eu tenho tantas coisas para fazer, para gerenciar, por que tudo tem que ser eu, né? Às vezes a gente passa aí por diversas situações que a gente fala, tem muita coisa para me gerenciar. Até que um dia eu tive vamos falar, esse insight de Deus que eu sou o CEO da minha vida. E o que um CEO faz? Ele sabe de tudo. Exato. Ele pode ser que ele não faça tudo, que ele delegue algumas funções, mas ele precisa saber de tudo. Eu preciso pôr a mão de tudo. Então, isso lembra também da mulher virtuosa. Né? A mulher virtuosa era aquela que cuidava da sua casa, mas era aquela que era negociante, que era compradora, era aquela que era visionária, que analisava um campo e comprava. Então, quando eu entendi sobre o gerenciamento de tempo, o que ele pode fazer na minha vida, porque a fase crítica foi quando meu primeiro filho nasceu, no auge da pandemia, lockdown. No. Então, a gente morava num estúdio de 19 metros quadrados. Se você não tem noção um pouco de metros quadrados, é 10 passos por 6 passos. E eu me vi ali dentro de casa, num quadrado, com um filho chorando, sem rotina, sem ter conhecimento, porque eu sempre falo que maternidade, ela tem muito da intuição, mas ela tem muito do conhecimento. Muito do conhecimento. E eu não sabia, assim, lidar, não sabia de nada, e me perdia, né, com a rotina, com ele bebê, com a rotina da casa, com tudo que eu tinha que fazer, até que eu tive que colocar essa responsabilidade para fora e falar assim, eu sou responsável pela minha vida. Não é porque ele chegou que a minha vida parou. Muitas mulheres pensam isso, né? Porque eu tenho filhos, a minha vida para. Eu não consigo mais prosperar, não consigo mais fazer mais nada. E ao contrário, eu só sou o que sou porque eu sou mãe de 3. Olha que história, hein, pessoal? Isso fica uma grande lição para as mulheres aí. Eu tô falando aquelas mulheres solteiras que estão aí reclamando da vida, que estão, sei lá, às vezes esperando um príncipe cantado, né? Se inspirem nessas mulheres. Ariela, especialista em finanças comportamentais. Vamos lá, o que seria isso? Eu tenho um comportamento errado com o meu dinheiro? Seria isso, não? A verdade é que a economia sempre trouxe pra gente aquela visão que a gente lida com o dinheiro de forma racional. Então, eu Certo. sempre vou tomar uma decisão baseada em números, estatísticas, matemáticas. Eu sempre vou ter aquela decisão racional. Só que a gente descobriu que finanças é 80% comportamento e 20% conhecimento. O nosso comportamento que rege as nossas decisões financeiras. Porque por que eu sei que eu preciso guardar dinheiro e eu não guardo? Isso daqui vem da mentalidade. Então, as finanças comportamentais, elas vieram para mudar essa visão que a economia trouxe, né? Que tudo é muito preto no branco. E finanças, por ser número, a gente imagina, a gente fala, não, os números não mentem,
Mas o nosso comportamento, ele pode nos sabotar com relação aos números. Certo. As finanças comportamentais, elas vêm, então, não só avaliar, analisar, né? Mas tentar fazer com que a gente compreenda por que que nós agimos com o dinheiro da forma que nós agimos. Nossa, cara. Você abriu um leque aqui agora. Meu Deus. Comportamento. Cara, olha. Vamos se dizer que existe uma mentoria sobre isso, não? Eu dou mentoria hoje, Ah, eu vou fazer. mentoro pessoas e o que que é interessante, né? As pessoas, elas muitas vezes não conseguem por si só organizar suas vidas financeiras. Então, eu sei que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, eu sei que eu tenho que planejar para onde vai meu dinheiro. Ah, mas no fim não faz. Sabe aquelas pessoas que falam assim, tudo que eu gasto, tudo que eu ganho tá aqui na minha cabeça? Certo. Só que o nosso cérebro, ele nos dá uma enganada. Então, eu entro aí quando as pessoas sentem a necessidade de uma ajuda para direcionar em como elas vão resolver seus problemas financeiros, muitas vezes sair de dívidas, sair dessa situação de que vive um padrão de vida maior do que elas poderiam viver. Só que o que que eu faço de diferente? Não adianta eu chegar para a pessoa e trazer para ela uma planilha. Toma aqui, organiza o seu dinheiro. A pessoa pode pegar essa planilha, anotar hoje, anotar amanhã e depois. Se ela continua gastando por emoção, se ela continua tendo comportamentos sabotadores com dinheiro, se ela não entende que ela precisa compreender seus comportamentos, mudar sua mentalidade para ela trazer essa prosperidade que vai ser financeira, mas que, consequentemente, também vai chegar nas outras áreas da vida. Então, eu gosto muito de falar sobre prosperidade, de ensinar sobre prosperidade, porque a prosperidade, ela não é só prosperidade financeira. Não adianta também a gente querer só enriquecer, ganhar dinheiro e viver isso se a gente não tem uma vida próspera familiar, uma vida próspera relacional, uma vida próspera profissional. Então, para isso, a gente tem que trabalhar em várias áreas. E na mentoria eu faço isso. Eu trabalho com a pessoa a mente, depois a gente entra nos números. Uou. E eu trouxe vocês duas aqui porque vocês são uma dupla fera aí, né? Você pode falar um pouquinho pra gente dessa dupla fera, Graci? Claro, a gente se tornou amigas quando a Certo. gente se encontrou e, por acaso, né, a gente tinha uma amiga, uma mentora em comum. E aí a gente se encontrou e já começou a conversar. A Ariela vem com esse conhecimento tão profundo sobre finanças, sobre comportamento de finanças. E eu venho com a parte da gestão de tempo, porque não adianta nada você Putz, ter cara. o dinheiro se você não tem tempo para gastar ele. Nem para Eita. gerenciar. E nem muito menos para gerenciar, né? Porque se você não tem controle do seu tempo, o tempo, as pessoas têm o drive que tempo é dinheiro, mas tempo é vida. Todas as vezes que eu desperdiço meu tempo com coisas que não me levam a lugar nenhum, eu tô desperdiçando oportunidade de vida. E eu trago isso, né, com a minha mentoria, com o meu acompanhamento, ensinar as mulheres a ter uma rotina eficaz. A rotina eficaz não tem nada a ver com a rotina congelada, sabe, de horários fixos. Certo. Mas você entender os princípios. Quando você entende o princípio por detrás, o que são esses princípios? São os hábitos angulares que a gente chama. São os hábitos que vão desencadear uma sequência de outros hábitos que vai te levar à pessoa que você quer se tornar. Tem alguns que são angulares, né? Como, por exemplo, você propõe um horário de levantar e você não levanta. Na primeira coisa que você faz, você já manda uma mensagem para o seu cérebro que você não cumpriu o compromisso com você. Quando a gente vai tratando esses hábitos angulares, é mais fácil, é mais propício que a pessoa ela tenha uma gestão de tempo mais estratégica. E ela pare de querer fazer tudo, fazer muito, sabe? Produzir muito. Porque as pessoas acham que produtividade tem a ver com fazer muitas coisas. Mas produtividade é fazer pouco, porém com intencionalidade. Sei. Eu preciso escolher o que eu vou fazer, não simplesmente fazer o que me chega como urgência, mas não simplesmente apagar um fogo ali como se fosse um bombeiro, que eu sempre falo, mas de fato ser estratégica, ser intencional com o que eu estou fazendo com o meu tempo.
Caramba, hein? Olha, eu vou te falar, hein? E eu Essa falo, mentoria. eu falo que Deus, ele não une pessoas, né? A gente brinca que Deus une propósitos. Certo. E eu acho tão bonito e importante o trabalho da Grace, que ela faz com maestria, porque quando ela ensina sobre gestão de tempo, ela está ensinando as pessoas não só a gerenciarem seu tempo, mas Uhum. a gerenciarem suas emoções, a gerenciarem tantos aspectos, que isso faz a base para você se tornar essa pessoa que você quer. E se você não domina suas emoções, você não domina o seu dinheiro. Então eu digo que essa é uma combinação que faz com que aquilo que a gente tem para agregar na vida das pessoas seja realmente algo transformador. Porque a gente não quer só saber bem gerenciar o nosso tempo, só saber bem gerenciar o nosso dinheiro, a gente quer ter uma vida que avança. E Certo. para isso a gente precisa dessa união. E uma vida próspera em todos os sentidos. Porque uma pessoa bem-sucedida, ela é bem-sucedida em tudo. Porque senão ela é uma pessoa fragmentada, dividida em partes. Não tem como eu ser bem-sucedida de uma parte e a outra ser na miséria. É. Ela tem que avançar como um todo. Não tem como ser meio-meio. Não tem como ser meio-meio. É. E a gestão de tempo também trata muito o comportamento, porque hoje as pessoas, você pode reparar que as pessoas desperdicem o seu tempo com distrações para fugir da sua realidade. Como uma fuga. Exatamente. Como uma né? fuga das suas emoções. Porque se fosse ali simplesmente para entretenimento, por que aquelas pessoas passam tantas horas rolando o feed do celular? É. É fugir da realidade. Isso é completamente comportamental também e trata muito as emoções. Eu tenho costume de dizer que essas pessoas, elas vivem um mundo ilusório, né? Se distrai facilmente com essas besteiras que o mundo está trazendo para nós hoje, infelizmente, né? Mas vem cá, essa ideia, todo esse planejamento, não vou falar planejamento, mas toda essas bases, toda essa mentoria, não queria falar de mentoria, que eu tava procurando mas não dá, tem que falar mentoria. Vocês trouxeram daqui mesmo, essa ideia surgiu aqui, ou vocês já tinham algo do Brasil, chegaram e montaram aqui? Surgiu tudo aqui, porque existia uma mulher que vivia no Brasil e outra que vive aqui. Certo. Por que eu falei, a gente estava aqui conversando nos bastidores, né? Uhum. E eu falei que parente não compra nada que é seu. Certo. Porque o parente vai ver o seu passado. E aí eu não É. moro mais lá no meu passado. Sim. Então, assim, eu fui. A minha transformação, de fato, aconteceu depois que eu cheguei na França. Eu amo muito essa terra, por mais dificuldades que a gente já teve nela e ainda tem, desafios. Essa mudança que você fala aqui na França, seria o quê? Seria estar vivendo num outro país, numa outra cultura, isso te influenciou, não? Seria comportamento. Só o comportamento mesmo. Comportamento, mentalidade. Porque se você vive em um ambiente que todas as pessoas pensam do mesmo jeito, você vai pensar do mesmo jeito. Exato. Mas se você rompe a bolha e vai para um outro ambiente que pessoas pensam completamente diferente ou que nunca passou pela sua cabeça, você vai falar assim, por que não? E quando eu comecei esse desenvolvimento pessoal, que começou primeiramente em mim, eu comecei me imergindo nos livros, nas histórias, conhecendo as histórias de outras pessoas sem sair do lugar, outras biografias. E eu comecei a me questionar. Certo. O que essas pessoas fazem para ter a vida que elas têm? Porque eu não estava satisfeita com a minha vida. Eu não estava satisfeita com a minha realidade. E eu comecei a me questionar e falei, o que elas fazem para ter a vida que elas têm? Elas acordam cedo, elas treinam, elas leem. Qual é o comportamento delas? E antes de perguntar qual é o comportamento delas, perguntar a uma pessoa se ela quer ter isso, a pergunta que eu sempre faço é, você está disposto a pagar o preço para ter isso? Porque para viver a vida que a outra pessoa vive, existe um preço por detrás. Exato. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer sempre é, eu estou disposto a pagar o preço para ter essa vida? Preço de renúncia, preço de não, preço de afastar de algumas pessoas, de mudar comportamentos, de mudar hábitos. Então, quando eu me questionei e falei, eu estou disposta, aí eu comecei a entrar com a disciplina na minha vida. Foi quando começou a mudar toda a minha vida. Eu comecei a ser disciplinada nos horários, na academia.
Eu sou a pessoa que é rata de academia que tá lá às 6 horas da manhã, esperando abrir. Olha aí, gente, eu vou te falar. Ariela, você acha que a pessoa que vive na zona de conforto, ela é capaz de sair e se jogar, assim como a Grace, por exemplo? Não falando que a Grace estava na zona de conforto, mas a gente sabe que a zona de conforto, ela nos deixa leve, ela nos deixa viver assim, né? Mas engessado, sabemos disso. Mas você acha que essas pessoas que estão na zona de conforto, elas conseguem se jogar assim? Ou precisa entrar mesmo na, como você falou, mente? Entrar na mente delas, vamos dizer isso? Sabe o que acontece? Existe sim uma forma da gente sair da zona de conforto. Aliás, duas formas. Uhum. Ou a gente vai água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente vai Persistência. com persistência, a gente vai pegando um livro ali, vai fazendo uma mentoria ali, vai começando a aumentar nosso nível de consciência, ou acontece como aconteceu comigo, por exemplo. Uhum. Eu também considero que eu vivia numa zona de conforto. Só que eu passei por uma experiência de grande impacto. Então, muitas das vezes, a gente só sai da zona de conforto por uma experiência de grande impacto. Então, por exemplo, às vezes eu descubro que, vamos supor, nossa, eu tô com um câncer. Uhum. Eu preciso mudar a minha alimentação. Porque isso vai me ajudar a ter cura, a ter melhora. Com esse grande impacto, isso vai mudar a minha visão de vida. Mas se essa doença não tivesse aparecido na minha vida, será que eu ia mudar assim tão facilmente? E o ser humano, ele tem uma habilidade gigantesca de se adaptar ao ruim. Infelizmente e felizmente. Porque às vezes acontece uma enchente, né? Minha própria prima, na última enchente que teve no Brasil, perdeu a maioria dos móveis, né? Aí você tem que se adaptar com a nova realidade. Eu não tenho dinheiro para comprar tudo agora de uma vez, sabe? Eu vou ficar no ruim, mas eu vou me adaptar, eu tenho resiliência. Só que isso também serve para aquilo que não é bom. Então a gente se acomoda, se acostuma, muitas vezes com o ruim. Sabe aquilo que é muito abaixo do que Deus tem pra gente? Sei. A gente é perito em fazer isso. E a gente só vai sair do ruim quando o ruim se torna insuportável. Então, sim, existe a via do vou lá devagarzinho, vou aumentando meu nível de consciência, mas a maioria das vezes a nossa mudança vem de um desespero. Engraçado como que isso é comportamental e faz parte do cérebro. Porque o cérebro, ele tá sempre disposto a ficar na miséria ruim, mas que ele conhece, do que ir para um novo que é bom, porém que é duvidoso. Ele sempre vai preferir ficar no ruim que ele conhece. Porque o nosso cérebro não quer gastar energia com coisas novas. Por mais que seja boa, por mais que tenha um grande potencial. Mas ele prefere ficar ali no ruim. Por isso que às vezes as pessoas estão no emprego ruim, mas falam, não, mas aqui é porque aqui eu já conheço. Eu já conheço o caminho, eu já conheço as pessoas, eu já sei quanto eu vou ganhar. E preferem não se arriscar em algo novo, duvidoso. Porque é do nosso cérebro mesmo partir para algo que é mais zona de conforto. Certo. A zona de conforto, ela é terrível, né? Ela sabota demais. Às vezes, eu já passei muito por isso. Hoje, já sou diferente, mas mesmo assim, de vez em quando, meu cérebro me manda um toquezinho. Falou, cara, você não vai fazer isso aí não, você tá doido? Como assim, cara? Mas eu vou lá e forço. Vou lá e forço e consigo dar a volta por cima. Consigo sabotar o meu cérebro. Que coisa doida, né, gente? Mas isso é científico, né? Isso não é balela, não é conversa fiada. Isso realmente é científico. Graça, você escreveu um livro? Escrevi. Cadê esse livro? O livro eu tenho que mostrar a foto. E esse livro, ele fala de tudo isso aqui, não? Fala de tudo isso. Pronto, Conto gente, não precisamos muito comprar, da viu? minha história. Mas claro que o livro é muito mais rico em detalhes. Exato. A gente lançou o livro aí num desafio em janeiro, ali, início de janeiro. Num desafio que esse livro foi escrito, Zé, não, em 15 dias. Uou! 15 dias eu escrevi esse livro. Cara. E eu tava grávida e não sabia.
Mas eu já estava grávida ali, ainda começando a passar mal, começando aqueles desconfortos. Aham. E 15 dias o livro ficou pronto. E essa semana eu peguei todos os livros impressos, pronto para ser entregues. Nossa. E ele fala que o nome do livro é O Poder de uma Mulher Curada. E eu conto muito da minha história, do ser CEO da sua vida, Uhum. além do propósito de vida, além das viradas de chave que eu tive em todo esse processo. Você é um livro inspirador. Eu acredito. Eu acredito. Eu não tenho dúvida, porque a história dela é. Todo mundo tem que ler. Eu tô esperando o meu, tá? Tô esperando o meu. Se eu tô tivesse esperando o meu. ganhado o meu, ele estaria aqui. Olha, Não, calma, Diego. Vamos mandar trazer aqui o Olha aí. livro para vocês. olha aí, Sim. pessoal, todo mundo querendo o livro da graça, hein? Não, mas se você quer o livro, nesse dia 8 de junho vai estar lá exposto o meu livro. Dia 8 de junho. Com Por que direito dia à 8 de junho? dedicatória. Por que dia 8 de junho? O que vai acontecer dia 8 de junho? No dia 8 de junho nós vamos ter o nosso evento que nós fazemos juntas. É Certo. a terceira edição desse evento, o evento Prosper. Seria então essa caneca que eu ganhei? Justamente. A Prospere caneca, Paris? a caneta. Caneta, olha aí. Ó. Prosper Paris gente. é um evento que nós criamos juntas, Uhum. que é justamente trazer essa mentalidade de gestão de tempo e gestão de finanças com clareza, com propósito, com direção, com estratégia. Então a gente vai trazer ali o melhor que a gente tem, que a gente sabe e que eu já tenho certeza que vai ser transformador na vida das pessoas. E vai estar lá o meu livro no stand para quem quiser, para quem tiver aí curioso e querer dar um novo passo na sua trajetória. E ainda vai sair com dedicatória. Eita. Olha aí, pessoal. Quem quiser assistir esse evento, esse grandioso evento que vai acontecer aqui em Paris, acessem as redes sociais, tá bom? Graça, nós vamos deixar ali o arroba dela. Ariela também, nós deixaremos aí o arroba dela. Então entrem lá. Quem não tá seguindo, segue, porque eu não sei por que você tá fazendo aí que você não seguiu ainda. Essas mulheres gigantes aqui, tá? Então segue e busque mais informações lá, beleza? Prospere Paris, dia 8. Esse evento, olha... E os ingressos aí estão quase no fim, né? Estão no então, fim. Tem as últimas unidades. Engraçado que quando a gente criou o Prosper para mulheres. E Eu depois... já ia te perguntar isso, se esse Prospere Paris aí, se os homens estão convidados. Então, Mas bom, vamos nós lá. criamos o Prosper para mulheres inicialmente. A Aham. primeira e a segunda edição foram eventos de meio-dia. E como ele foi crescendo, essa terceira edição é um evento de um dia inteiro. E por conta da procura dos homens, Prosper Paris 4 será aberto a todos. E Ei, a gente com certeza vai preparar algo muito especial para homens e mulheres que querem gerenciar seu tempo e seu dinheiro com maestria, com propósito para prosperar. eita. É isso aí. Gente do céu. E olha logo, isso. logo, né, Ariela, a gente vai ter o Prosper Brasil. Já estamos colocando na agenda trazer o Prosper para o Brasil. Que bênção. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Com todo esse movimento que vocês já estão gerando aqui na França e tudo, eu sei que Deus já tem o nosso caminho traçado, mas em alguns momentos nós pensamos algo diferente. Pensando nesse algo diferente, somos brasileiros. Em algum momento nessa trajetória de vocês, com todo esse movimento que vocês estão causando aqui na França, aqui em Paris, passa na cabeça de vocês de retornarem ao Brasil, definitivamente ou não? Passa e não passa. Eu falo que o Brasil, ele traz muitas saudades, né? É. A comida, a família, as pessoas, o clima. Mas eu entendo também que nós somos sementes que aonde o Senhor coloca, a gente floresce. Pode ser até no deserto. Se o Senhor nos colocou ali, a gente vai florescer. Porque não é sobre o lugar. Às vezes as pessoas atrelam a felicidade num lugar, num status, num objeto, numa casa, num carro. Mas a felicidade não tá no lugar. A felicidade tá dentro. Eu posso ir para Maldivas, mas se eu não estiver bem, eu não vou estar feliz em Maldivas. Putz, Então não é sobre ficar aqui ou ir para o Brasil. É aonde o Senhor quer que eu fique. Onde o Senhor quer que a gente fique e que a gente floresça.
E se for o tempo dele da gente voltar para o Brasil, com certeza a gente volta. Mas se for o tempo dele da gente permanecer aqui ou ir para outro lugar, a gente não tá preso a nada. A gente é livre para arriscar de novo. E você, Ariela? Olha, Zenon, com os olhos humanos, eu diria que hoje, na nossa cabeça, a gente não pensa em voltar para o Brasil, por mais que às vezes isso seja doído para a família. Engraçado que uma vez eu e a Alexia, a Alexia, minha filha mais nova, a gente estava conversando com uma psicóloga e ela perguntou, né, onde você se sente pertencente? Perguntou para a Alexia isso. Aí ela falou, eu não sei. Ela falou, e pra você, Ariela? Eu falei, eu não me sinto pertencente a lugar nenhum. E na visão dela, aquilo é algo até ruim, preocupante, porque é bom pro ser humano ter essa sensação de pertencimento. Mas eu e minha filha, por algum motivo, a gente não se sente mal por não ter essa sensação de pertencimento. A gente se sente bem. Então, eu não sei se é pelo fato da gente já ter mudado várias vezes. Eu não me sinto pertencente aqui, eu não me sinto pertencente no Brasil. E como a Grace falou, nós fazemos o lugar. Então, sempre quando a gente mudava com os nossos filhos ainda pequenos, as pessoas falavam, nossa, coitados, como que vai ser a adaptação deles? Eu falo, desde que eu e o pai dessas crianças estivermos bem e fazermos desse ambiente um bom ambiente, os nossos filhos estarão bem. Então, independente de onde a gente está, como bem a Grace colocou, a gente quer estar onde Deus nos colocar. Então, se é para voltar, voltaremos. Mas como eu falei, por olhos humanos, hoje eu não vejo isso. Certo. Que forte isso, hein? É uma coisa que é muito de Deus, né? Vou te falar. Existem pessoas, muitos imigrantes chegam aqui na França com determinados sonhos, né? Em determinados momentos decidem parar, desistem desses sonhos que tiveram, voltam para o Brasil reclamando e falando mal daquele país. Então, isso que vocês falaram, não só vocês, outras pessoas também pensam da mesma forma, assim como eu também. Não é o lugar. Somos nós. Desde que ele esteja ali, né? Nos guiando sempre. Grace, CFO de uma empresa. Aqui além da mentoria e tudo, vocês têm uma empresa também. Tem muito tempo não essa empresa de vocês? Sim, essa empresa já tem uns 3 anos. Foi difícil? Muito. Muito. Porque Cita uma dificuldade aí, vai. Primeira coisa, nós chegamos aqui há 7 anos atrás, a gente não falava nada, a gente não falava nem bonjour. Então, imagina começar uma empresa sem você falar o idioma, sem você conhecer as leis, as regras, todos os trâmites, né, as burocracias que a França tem. Porque vocês tiveram que buscar todas essas informações para então iniciar a empresa de vocês? Ao contrário, a gente sempre foi na tora. Eu falo que eu casei com alguém mais corajoso do que eu ainda. Porque você só precisa de 2 coisas: fé e coragem. Certo. Claro que planejar pode ser muito mais fácil. Não, isso não é um aconselhamento. Fazer dessa forma. Planejamento. Mas nós fizemos assim no início, porque não tínhamos muita opção. Porque nós nunca gostamos ou aceitamos ficar ali ganhando aquele salário e eu tô feliz assim. Já dá para pagar as contas. A gente sempre quer algo a mais. Exato. Engraçado que eu e o Leandro, nós somos muito parecidos nisso. Aqui tá bom, mas qual é o próximo nível? Aqui tá muito gostoso, aqui, né, tô confortável, mas qual é o melhor? A gente tá sempre assim, a nossa vida a gente tá sempre assim. E às vezes quando nós viemos pra cá, as pessoas nos perguntavam, mas por que vocês vão pro Brasil? No Brasil eu era chefe de departamento, ganhava na época R$3.000 há 7 anos atrás. Então assim, era um salário, não era alto, mas era razoavelmente bom pela época. Era. E as pessoas falam, mas você tá formada, pra que você vai sair daqui pra ir pra um lugar que você não conhece,
começar uma coisa do zero. E é porque a gente sempre teve esse pensamento, eu quero viver o melhor dessa terra, sabe? Eu quero, se for pra arriscar, vamos arriscar. Se for, é igual eu sempre falo, né? Se for pra molhar, então vamos entrar de cabeça. É isso aí. Mas assim, não tem falar assim, tem uma receita? Não tem. Você tem que ser uma pessoa esforçada, não pode ser preguiçoso, porque eu acho que não só a França, mas qualquer outro imigrante, É. qualquer lugar que você vai se imigrar, se você for preguiçoso, você volta pro seu país. Então você tem que ser uma pessoa que não pode ser preguiçosa, você tem que ser uma pessoa esforçada, curiosa, que busca aprender todo o tempo coisas novas, se conectar com pessoas que estão lá na frente que você quer chegar, e ir entrando, e ir avançando de pouco a pouco. Já teve momentos assim de a gente entrar em lugares que você faz isso? Faço, mas nós estamos aprendendo agora. Mas assim, é isso, a gente vai se profissionalizando aos poucos, sabe, Zenon? Eu acredito que é muito legal o teu planejamento, é muito legal ter tudo escrito. Mas se eu me, sabe, me fico presa no que é escrito, eu fico muito na minha zona de conforto. É, né? E andar pela fé, a fé ela é o quê? A certeza das coisas que eu não vejo. Então, se a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, então eu preciso ter o planejamento para viver uma vida de excelência, mas eu também preciso ter fé e coragem no que pode vir, no que pode acontecer. E então eu acredito muito que o passo de fé, ele abre portas. Ele abre muitas portas. Quando você já se comporta, quando você já fala, quando você já está, como se você já vivesse. É aquela frase minha que eu sempre carrego, só vai ser quem já é. Olha, que é isso, hein? Que aprendizagem. Tô aprendendo demais hoje, hein? Vou te falar. E eu esqueci meu caderno, cara, de anotação. Produção. Difícil, hein? Mas vamos seguir assim. Ariela, qual a dificuldade você enxerga? Hoje vocês estão na 3ª edição, né? Vocês já estão caminhando para a 4ª. Qual a dificuldade que você enxerga para trazer os brasileiros para esse evento, vamos se dizer assim? Porque nós sabemos que os brasileiros aqui na França, não só na França, mas em outros países também, eles são muito fechados, né? Qual a dificuldade que você enxerga ou que você encontra, ou se você não tem dificuldade para trazê-los até você? Engraçado que você falou isso. No dia do nosso evento vai acontecer uma festa junina, bem grande, do lado da cidade que eu moro. Porque eu participo, né, de grupo das brasileiras. E você pode ter toda a certeza que a adesão a essa festa é muito maior. Se as pessoas colocam um evento e uma festa junina, onde elas vão comer pão de queijo, elas vão comer coisas gostosas do Brasil, nem pensa. Então, a minha dificuldade, assim, o que eu vejo é ainda a mentalidade do brasileiro imigrante. Porque poucos têm essa visão que a Grace colocou de eu quero crescer, eu quero melhorar a minha situação aqui, eu quero o próximo nível. Porque muitas vezes as pessoas esperam isso, todos nós esperamos isso, mas poucas vão lá e fazem, e buscam e vão atrás. A gente prefere ficar no que é confortável. A gente prefere ir pra festa comer. Maravilhosa resposta. Grace, com isso que ela falou, você acha que o que precisa para esses brasileiros, ou nós brasileiros, nos levantarmos com urgência e mudarmos esse caminho? Porque eu vejo que são engessados. Não tô falando aqui porque nós estamos aqui no bate-papo e tudo, assim, na posição que nós nos encontramos hoje, eu não tô falando nada disso, mas que é a realidade. Eu já fui uma pessoa engessada. Mas na sua percepção, o que você acha que isso pode, assim, dar uma acelerada, sabe assim, dar uma virada de chave, dar uma sacudida
nos nossos conterrâneos? Eu acho principalmente que os bons têm que fazer barulho. Porque às vezes os maus fazem Os muito bons. barulho. Não, peraí. Não, peraí. O Bota no computador. computador. Ó, o computador não tá nem ligando pra me anotar. Os bons têm que fazer Tem que barulho. fazer barulho. Segue, vai. Porque você vê muitas pessoas hoje grandes que não trazem nenhuma mensagem de valor, de verdade, mas que são grandes. Por quê? Porque eles fazem barulho. Enquanto os bons se calar, os grandes vão falar mais alto. Mas quando os bons começar a se posicionar, começar a falar assim, eu sou responsável pela minha vida e eu também vou falar. Eu também estou aqui para compartilhar a mensagem. Estou aqui para acrescentar na vida da outra pessoa. Sabe, transbordar é o que a gente fala do transbordo. O transbordo, ele nada mais é que deixar o rio fluir. Quando você deixa o rio fluir, ao momento que esse rio flui, além dele te limpar, ele limpa outras pessoas. Então, aonde ele passa, ele tira a sujeira. E o que falta nas pessoas é o que a Ari trouxe bem colocado também, além da mentalidade, mas é do rompimento da bolha. Porque se eu vivo apenas com pessoas que falam, só o que eu ganho pagando as contas já tá bom. Por quê? Porque por que as pessoas têm medo de crescer? Porque elas têm a mentalidade que vai dar mais trabalho. Não, porque se eu ter uma empresa, eu vou ter mais trabalho, eu vou ter funcionário, eu vou ter isso, eu vou ter imposto. Não, eu não quero ganhar muito, porque quanto mais eu vou pagar mais imposto. Elas não pensam de que o ganhar muito vai melhorar a vida delas. Não. Elas só olham que o ganhar mais, eu vou pagar mais imposto. Então, eu quero ficar só aqui na faixa para eu pagar aqui nessa faixa de imposto. Então, as pessoas têm mentalidade que quanto mais elas crescem, mais trabalho elas têm. Mas quanto mais você cresce, mais oportunidade de transformação você se torna. Quando você tem uma empresa que cresce, pessoas através de você, da sua empresa, são transformadas. Sabe, a sua empresa, ela pode ser uma fonte de renda para muitas famílias. Então, quando os bons, eles ficam ali preocupados demais no custo que vai aumentar, eles perdem o que eles podem ganhar. Sabe o que acontece também, Zenon? As pessoas, elas confundem ganância com ambição. Sim. Então, a gente não gosta de ser ganancioso, de se associar à ganância. E a gente acha muitas vezes que a ambição é a ganância e não é. Então, as pessoas deixam, inclusive, de ser ambiciosas e de crescer na vida. Só que a própria palavra de Deus diz que a ambição dos justos, ela resulta em bens para muitos. O que isso significa? Quando eu e você temos essa ambição de crescer, de prosperar, de fazer, e a gente entende o que é a verdadeira prosperidade, a gente não vai centrar ela só em nós mesmos. A nossa prosperidade, ela vai transbordar, ela vai render em bons frutos para todos que estão à nossa volta. Por isso que a ambição do justo, ela abençoa todos. Então, a gente tem medo de falar em ambição, a gente acha que isso é ganância e não é. E falta um pouco de ambição na gente. Falta isso de querer ir para o próximo nível, porque a gente está bem quentinho na nossa zona de conforto. Engraçado que a prosperidade, ela nunca vai ser só sobre a gente. Ela sempre vai ser sobre multiplicação na vida do outro. Oh. Porque o talento, ele não é simplesmente para ser mantido. Né? Quando a gente vê a parábola dos talentos, quando o Senhor entregou 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, aquele que ele entregou 1 e que manteve, ele tirou. Então, o que o Senhor nos entrega não é só para manter, mas é para multiplicar. Porque se eu só mantenho, ou se eu só deixo de perder, ele vai ser tirado. É sobre multiplicação e toda multiplicação tem a ver com o outro. Nunca tem a ver somente com a gente. Sempre tem a ver com acrescentar e com multiplicar na vida dos outros. Eu ouvi do Thiago Brunet, inclusive, acho que foi ontem eu estava ouvindo uma pregação dele, e ele falou assim, Deus não te dá as coisas para você ter, Deus te dá para que as pessoas te ouçam. Eita. Porque o recurso, ele é munição.
Por que o recurso é munição? Porque com o recurso, a minha mensagem vai mais longe. Vai mais longe. A minha mensagem fala mais alto. E as pessoas passam a me respeitar mais. Dependendo daquilo que eu tenho, eu gero respeito. Isso é até inconsciente nosso. Com Certo. certeza, porque as pessoas não respeitam simplesmente o seu processo. Ela respeita o seu resultado. Ela vai Exatamente. respeitar o que você tem. Ela vai É. respeitar o que você produziu. Ela não respeita a história bonita o testemunho bonito de transformação. Ela respeita o resultado. Onde você E o tá. recurso, ele alavanca o resultado. Cara, sensacional, sensacional. Realmente, nós não somos ninguém para muitas pessoas, né? Mas os nossos resultados Eles gritam incomodam também, né? também. Também. Porque dependendo dos seus resultados, incomoda muita gente. Não, me incomoda muito mais Mas, do que faz mas bem. quem que incomoda? Os nossos resultados incomodam sempre aqueles que estão fazendo menos do que a gente. É Exato. aquela coisa de quem critica. Presta atenção em quem te critica. É sempre alguém que está abaixo de você. É sempre alguém que quer, mas não faz. A hora que você faz, aquilo bate direto no que fere a própria pessoa. Então, ela vai te criticar. Até porque quem tá grande, quem tá tendo resultado, Não tem tempo. ele pra não tem tempo pra isso, não. Falar, é porque o Não fulano dá, tá né? fazendo mal feito. Não, só bora. Vamos fazer resultado junto. Quem tá tendo resultado não tem tempo pra te criticar. Só critica quem não tem nada, quem não É porque produz quem nada. tá tendo resultado tá atrás dos seus próximos resultados, né? Exatamente. A competição, ela tá embaixo. Porque no topo tá todo mundo se ajudando. É, exatamente. É como vocês estão ajudando o França Vista, né? A presença de vocês aqui. Já falei, eu não vou falar mais, tá? Não vou falar mais que vocês estão assim. Não. Por quê? Porque tá faltando meu livro. Nossa. Tá. Vou mandar entregar esse livro na sua casa. Tá Nunca o faltando. livro foi tão aguardado. Gente. Olha aí, Transformador. gente, eu tô fazendo merchandising do livro agora da Grace. Olha, eu vou falar de novo pra vocês. Dia 8 deste mês terá um gigante evento dessas mulheres poderosas. Olha lá, Prospere Paris, 4ª edição. E a 5ª é pra nós homens. A quarta, essa é a terceira Essa é a edição. terceira. Ó, eu já tô avançando. Já tá elevando Já o tô Prosper avançando. lá em cima. A quarta edição vai ser para homens e mulheres. Já tô avançando, já tô falando 5ª. Daqui a pouco eu falo 6ª, até o final já é a 10ª. Por quê? Porque eu estou olhando o resultado de vocês lá no final. Vocês não prestaram atenção. Olha aí, tá vendo? E me fala uma coisa. A família de vocês estão curtindo aí esse movimento todo aí que vocês estão fazendo na França? Esse sacode França? Olha, o Leandro é uma pessoa assim, é o meu maior apoiador. Maior. Ele é alguém que, além que ele apoia, ele patrocina tudo que eu preciso. Pensa num cara que tudo que eu precisar, ele vai patrocinar, além de apoiar. E eu acho que Isso é fundamental, né? fundamental. Porque se a minha família não tivesse junto comigo, não teria sentido nenhum. Porque não adianta, Zenon, eu ter todo o sucesso lá fora se eu perco a minha casa. Não adianta eu palestrar para milhares se eu não tenho um tempo de qualidade com os meus filhos. Sim, Não adianta eu ensinar outras mulheres se eu não estou ensinando meus filhos. certo. Então, sucesso nenhum lá fora, ele vai equiparar a perda, ao insucesso da nossa casa. Certo. Então, se a minha família não estivesse comigo, com certeza, eu também não estaria aqui. Top, isso é bom demais, cara. A família é a base de tudo, são os pilares, né? É isso que levanta, que nos apresenta, nos coloca em mesas como essas aqui. Tudo É aquilo que a gente fundamental. faz com unidade dentro da nossa casa vai prosperar, Ah, né? Então, se não fossem nossos maridos nos apoiando, patrocinando, acreditando nos nossos sonhos, por nós até, acho que a gente não conseguiria chegar tão longe, porque, como a Grace falou, a família é a base. uhum. E se a gente tem esse apoio lá de dentro do cerne, isso com certeza está alinhado e vai trazer frutos. Muitos. É, olha, me mandaram até uma pergunta aqui. Como uma família que não tá vivendo. Epa. Fugiu. Vamos lá.
Como uma família que não está vivendo isso pode fazer essa mudança? É essa a pergunta? Que não tá vivendo a unidade? É. Isso. Pronto. Acredito isso. que eu acho que o casamento, a família, ela tem que ter unidade de linguagem. Por mais que tenham coisas que um ou outro não concorde, mas a unidade de linguagem é o quê? Os princípios. Tem que ter os Certo. princípios iguais, Se não sabe? tiver, não vai. Se não tiver, não vai. Depois de 17 anos de casada, o que eu diria é que são 3 pilares fundamentais. Tem que ter confiança. Ninguém consegue viver em paz se o outro te faz sentir inseguro. Tem que ter respeito. Se a gente perde o respeito, a gente perde a base. E tem que ter Cristo. Porque é com Cristo que a gente vai ter paciência, que a gente vai ter perseverança, que a gente vai decidir amar, que a gente vai ceder, que a gente vai apoiar, que a gente vai segurar a nossa ira. Então, isso é viver em unidade. Então, quando a gente não está vivendo isso, a gente pode buscar isso, mas a gente tem que alicerçar isso em Deus. Seria Deus, esposo, esposa, filhos. Tô certo ou não? Sim. Sim, sim. Essa gente- seria a unidade. Exato. Essa seria a ordem, né? A ordem. A Certo. gente brinca aqui, Deus nem Seria é o... não, é a unidade. Deus nem é o primeiro. Deus, ele tem sua própria categoria. A gente não pode nem Não colocar tem ele como. nessa Não categoria. tem como, é. Mas é aquela coisa vertical, né? Uhum. Então, sem essa rocha, a nossa casa ela é fundada na areia. E uma hora ela vai desmoronar. Uou, que fortíssimo. E não tem isso. resultado maior que, com o passar do tempo, a sua família. Isso já tá escrito aqui, né? Na França, no livro. Eu sou assim, gente. Eu sou assim. França à vista é desse jeito. Falou, tá falado. Pronto. Aí nós Exatamente. leva aqui até... São 3 horas hoje de França à vista. Então tem muita Tô cobrança. até bebendo mais água aqui, hein? Você quer mais água? Tá, Não. tá de boa? Tá tranquila? Tô tranquilo. Tá Beleza. ótimo. Agora me fala. Vocês querem levar todo esse movimento para outro país também ou não? Vocês têm esse Com planejamento? certeza. Com certeza. A França é a base, é o começo. Só o começo é aqui. Só o começo. Vocês querem expandir para os outros países vizinhos. Essa palavra não pode ser contida só aqui dentro. Aham. Muita gente. Já temos projetos, né? Temos Pra projetos. Bélgica, pra Espanha. Uou. Então, é só tá começando. Nossa, Só cara. fazer. Que bacana. Realmente, né? É algo tão forte, assim, na minha opinião, é algo tão forte que vocês estão fazendo que não tem como expandir. Não tem como transbordar para os outros países. É obrigatório, né? E em outra língua também ou não? Sim. Olha, eu Por falei. Por não. exemplo, agora vocês estão fazendo, mas é o quê? É português? É português, Português por enquanto. por enquanto. Vocês estão agredindo também os franceses. Tem dificuldade para agredir os franceses, não? É uma outra pegada. É uma É? outra linguagem. Porque os franceses, eles não gostam tanto desse negócio de prosperidade. Porque Ah, eles é? gostam da parte de zona de conforto, né? Hum, Se eu tô conseguindo aqui pagar tudo, meu imposto tá na faixa, tá tudo bem, A tá gente tudo não certo. percebe muito isso, mas é verdade. O francês, por conta de como é a cultura e a economia aqui do país, né, tem muito mais igualdade. A gente não vê como no Brasil essa disparidade tão grande entre os ultra ricos e o pessoal que está na miséria, porque aqui o governo, você paga altos impostos, mas você tem resultado. sim. Então, tem ajuda para quem precisa, né? Existe uma disparidade, mesmo salarial. A pessoa que ganha mais, ela não ganha tão diferente. E mesmo com um salário mais baixo aqui na França, as pessoas conseguem viver dignamente. Hum, E conseguem acessar as mesmas coisas que uma pessoa que ganha mais. Então, eu vejo que eles não têm muito essa ambição, assim, porque tá bom, porque realmente eles conseguem ter uma vida boa. A luta aqui, por mais que exista, ela é incomparável à do brasileiro. uhum. E pensando dessa forma, vocês acham que brasileiros chegam aqui na França e acabam adquirindo essa cultura? Aí eu acredito.
É, Eu acredito que com o passar do tempo, se a pessoa não tiver uma outra mentalidade, ela adquire essa cultura de que tá tudo bem, de que tá tudo certo, porque é justamente isso que a Ariela trouxe. Tanto o que ganha mais pouco, quanto o que ganha mais, eles conseguem frequentar os mesmos lugares, comprar as mesmas coisas, ir até nos mesmos restaurantes, porque se torna acessível, querendo ou não, é acessível. Mas é de fato mudar a mentalidade, porque eu vejo que as pessoas não mudam a mentalidade porque elas olham apenas para o dinheiro, apenas para a moeda. Mas quando você olha para o sentido por detrás disso, para o propósito do que você faz, aí você começa a expandir mais a sua mentalidade, o seu olhar, e aí você começa a querer crescer. Porque certo. uma pessoa não quer crescer só pelo dinheiro. Porque se essa pessoa ela quer avançar apenas pelo número, quando ela não tiver, ela para. Mas quando a pessoa ela está avançando por uma missão, por um propósito, por um algo maior, mesmo quando ela não tiver, ela continua. E acontece que o imigrante também chega aqui e a gente vê que não é fácil, não é assim simples. E muitos vêm realmente para ajudar a família no Brasil. Então, venho, faço dinheiro, mando dinheiro para casa, fico um tempo aqui, depois vou embora. Então, muitas vezes a vinda é por conta do financeiro e não que haja algo de errado nisso, né? As pessoas buscam uma situação melhor, mas não é assim tão simples. Então, elas se encontram numa realidade onde elas vão estar no ciclo: trabalho, ganho, gasto, trabalho, ganho, gasto. Entendi, entendi. E você, Grace, o que você aconselharia os brasileiros que estão aqui para se tornar uma Grace, se tornar uma Ariela? Vem, Ariela, Ariel, Ariela. vem andar com a gente, ué. Então você acredita que você andar com pessoas, isso Não, eu acredito que quando você anda com pessoas que têm alguns comportamentos, alguma mentalidade que você quer ter, é necessário que você ande próximo a elas, certo? para que você aprenda o que essa pessoa tem. Mas também a pessoa tem que querer. Eu acredito muito no É. querer, na força de vontade da própria pessoa. Porque não adianta eu querer ensinar alguém que não quer aprender. Não adianta eu querer dar todas as chaves, todos os insights, todos os métodos e Sim. estratégias para uma pessoa que não quer avançar. Certo. Ela vai pegar aquilo e ainda vai falar que não é bom. Então, é de fato a pessoa querer avançar, ter essa força de vontade e estar disposta a pagar o preço que for preciso. É o preço do não, o preço da renúncia, o preço de, em vez de sair de casa, ficar ali se aprimorando, É, Porque as cuidar da sua pessoas família. vão olhar quem é Graça e quem é Ariela hoje. sim. São pessoas que passam tempo buscando a Deus, são pessoas que renunciam muitas coisas, são pessoas que têm dificuldades, têm altos e baixos, É. são pessoas que muitas vezes se sentem inseguras, duvidam, são pessoas Querem que desistir, por querem muitas das desistir, são vezes. pessoas que passam horas trabalhando também, não só cuidando da família, da casa. Então, quando as pessoas olham, elas têm que ver que por trás existe um bastidor. Certo. A gente olha para o outro, mas existe uma vida Uhum. que não é assim simples de você chegar lá. Todo dia a gente tá plantando uma semente para a gente tentar ser melhor do que ontem. Então, a gente tem que plantar isso. A gente tem que querer plantar boa semente se a gente quer colher bons frutos lá no fim. E a gestão de tempo é tão importante nessa parte, porque nós somos mulheres que a gente quer crescer, a gente quer avançar nossos negócios, os nossos eventos, mas a primeira coisa que a gente sempre vê é a nossa família. É cuidar da nossa família. Tanto é que tudo que a gente marca, a primeira coisa que a gente vê é a agenda com os nossos filhos. Porque não é como eu falo, não adianta você querer ganhar tudo e você perder a sua casa.
Então, lá em casa mesmo, a gente tem uma regrinha que chega um determinado horário, a gente corta o telefone e a gente lê juntos, a gente tem um momento juntos. Porque se eu me desconecto do meu marido, vai chegar uma hora que vão ser 2 colegas morando na mesma casa. E eu preciso me conectar todos os dias. O casamento é um jardim, que eu preciso cuidar dele todos os dias. Então, se a gente entra aí de cabeça, não que a gente não tenha entrado, mas se a gente coloca as 24 horas do nosso dia em prol disso, a gente vai esquecer do mais importante. Então, é saber equilibrar o sucesso profissional com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos princípios. Porque não adianta eu passar horas falando, horas ensinando, se eu não tenho um tempo para aprender, se eu não tenho um tempo para escutar a voz de Deus, se eu não tenho um tempo ali para sentar para aprender. Porque antes de ensinar, eu preciso sentar para aprender. Sim. E a gente tem um coração muito alinhado nisso, tanto é que nós somos aí parceiras desse negócio, desse evento, dessa mentoria que vai transformar muitas mulheres, muitos homens logo em breve. É sobre a mensagem, É né? sobre a mensagem, é sobre os princípios. A Ariela traz muitas finanças com princípios e eu trago muito essa parte do tempo com princípio. Por que faço o que eu faço? Por Certo. que você faz o que faz? E me fala uma coisa. Vocês já receberam alguma mensagem assim forte de alguém que ouviram vocês? Seja, que eu sei que vocês fazem live, tem um movimento forte aí, né, no Instagram, né? YouTube e tudo. Vocês já receberam alguma mensagem em alguma rede social, por exemplo, De mudança de de vida? mudança de vida, de agradecimento, enfim, Sim, com certeza. ou os haters? Sim, com certeza. Hater sempre tem uns Sempre perdidos, tem. né? Sempre tem alguém que vai Mas criticar. não vamos falar dos haters agora não, mas assim, das mensagens que vocês receberam, qual foi a mais forte, assim, que impactou e que você se sentiu realizada, vamos dizer? Aí eu acho que eu vou falar da última que eu recebi. Foi de uma moça que ela falou assim: Graça, eu já ouvi isso tantas vezes, mas quando você falou, eu consegui entender. Por quê? Porque cada um tem uma linguagem, tanto de Uhum. fala como de escuta. Você pode perceber, Zenon, que quando a gente tem um insight, não é porque eu escutei aquilo a primeira vez. Eu já escutei aquilo várias outras vezes, mas daquela forma que foi falada, eu entendi. Uhum. E aí as coisas mudam. Porque quando eu entendo a sua linguagem. Então, por isso que todos têm que falar. Por isso que a gente não pode também desistir de falar. Porque a minha linguagem, a linguagem da Ariela, a sua linguagem, vai alcançar pessoas que, se outra pessoa falar, ela não vai entender. Então, é quando eu parto desse princípio que eu não posso me calar. Porque a minha linguagem, a minha forma de ser, a minha forma de falar, vai tocar a outra pessoa. E essa mensagem que eu recebi foi tão impactante que foi no momento justamente que eu tava assim, nossa, porque tem dias desafiadores, tem dias que você quer realmente desistir, mas quando você vê vidas, você vê outras pessoas, você fala assim, eu não posso desistir, eu não posso deixar de falar aquilo que tá dentro de mim, deixar que o rio flua, porque quando você vê uma transformação na vida de alguém, você vê as coisas fazendo sentido. Porque vai ser sempre sobre isso, sempre sobre a vida do outro, sobre o cumprimento do propósito na vida do outro, não simplesmente na nossa. Show. A mensagem recente que mais me impactou, inclusive, é de um empresário que eu tô mentorando nas finanças recentemente. E ele me mandou um áudio porque ele queria um conselho meu em uma área específica, que até sai um pouco exatamente das finanças, e ele falou algo que, assim, me emocionou muito e me trouxe o peso da responsabilidade, porque ele falou assim: olha, Ariela, eu cortei todas as vozes. Hoje eu só ouço o meu mentor de negócios e você. Oh. E quando ele veio me pedir aquele conselho e eu ouvi isso, eu falei: é muita responsabilidade ter alguém que tem em você, alguém que você confia o suficiente para se abrir, ver que pode te ajudar a resolver seu problema
Então ali eu falei, Deus, é o Senhor, porque a Ariela, ela não dá conta. Mas eis-me aqui. Show, show, show demais. E os haters? O que vocês fazem com eles? Eu acho que haters são mais eu que tenho, né, sempre tive YouTube. Eu acho que o hater, ele é meio perdido ali, né? Ele Chega de ele paraquedas. chega de paraquedas, ele nunca ouve sua mensagem até o fim. É. Ele tem aquele que eles falam analfabetismo de leitura ali, na questão de contexto. Então, você falou tudo lá, mas e isso daqui? Eu acho que é mais pessoa que cai de paraquedas do que um hater, vamos assim dizer. Eu acho que eu e Grace ainda não chegamos no nível de alguém que vem e fala contra. E se um dia isso vier, vai continuar falando sozinho. No mar que é a internet, porque a mensagem que a gente carrega não tem mais como voltar atrás Não e não tem. transmitir. Você acha que a possibilidade de um hater se juntar ao seu movimento? Ah, você sabe que o hater, no fundo, Ele é fã, ele né? é No Ele é fundo, fã. ele é fã. O hater sempre é fã. O hater, ele deixa de seguir você, aí ele aparece com outro perfil lá pra te seguir. Ah, é? Porque ele não aguenta ficar sem te ver. Ele dá o unfollow pra falar assim, eu não vou mais te seguir, tá? Só que ele vai lá e faz outra conta, porque ele quer ficar de olho. O hater te ama e ainda vai ser seu aluno, vai consumir seu produto, tudo escondido, Sei. mas vai. Cara, ó, já aconteceu comigo já de um hater. A primeira mensagem que ele mandou, na verdade não foi um hater, na verdade foi um amigo de infância. Então, ele me enxergava como o Zenon lá de trás. Então, ele mandou a primeira mensagem, tirando sarro, né? Tirando barato, como a gente costuma falar em São Paulo. A segunda, ele já foi um pouco mais grosseiro. A terceira, mais ou menos ali, sabe? Ficou naquela de tirando o sarro da minha cara, sendo um pouco grosseiro. Mas aí na quarta aí veio a surpresa. Ele falou, cara, bacana o movimento que você tá fazendo. Legal que você teve essa mudança na sua vida, né? Nós estamos aqui ainda, no mesmo processo, são as mesmas pessoas, nada mudou, algumas já estão até pior do que já estavam. Então, bacana. Cara, continua. Olha o exemplo da sua mudança de vida. E eu nem mudei tanto assim, tá? Mas foi um resultado suficiente para ele olhar para você e falar assim: eu também quero isso para mim. Não só Pois é. mudança, mas como posicionamento da mudança. Exato, exato. E assim, o que me chamou a atenção foi que eu acho que ele estava procurando uma pessoa que ficou lá atrás. Uhum. Eu acho que ele ficou procurando o Zenon que estava lá atrás, porque tem muitos anos que a gente não se vê, né? Eu não vou falar minha idade aqui, meus 60 anos de idade, mas eu acho que ele enxergava o Zenon, sei lá, com uns 18 anos de idade, 20 anos de idade, sabe? E aí foi quando ele veio com esses assuntos, com essas histórias, mas foi muito gratificante para mim. Foi bom ouvir isso dele. Saber que uma pessoa que me conheceu lá atrás acompanhou minha trajetória mesmo sem se falar durante anos e de repente ele vem e me solta essa. Então foi muito gratificante E e é bom mudar, não é? obviamente, É bom mudar. Às vezes a gente Obviamente. resiste à mudança. sim, porque achamos que nós achamos que nós já estamos, né, num bom patamar, a gente acha que aquela nossa zona de conforto é aquilo que nós deveríamos atingir. Permanecemos ali por um tempo. Mas não é nada disso, cara. E a gente está em constante evolução. Se a gente para, a gente já desce. Só de ficar Só de parado. ficar parado. Só de Só de ficar ficar parado, parado né? já regride. É impressionante. Quando você começa um tipo de movimento, você não quer parar mais. É aquilo. Eu acho que o seu benefício é quando você enxerga o seu próprio resultado. Uhum. Você fala, cara, eu atingi isso, então eu vou continuar. Aí você continua, você fala, cara, eu atingi aquilo. Putz, eu acho que eu vou mudar um pouco de rota aqui porque tá muito show. E você vai ganhando mais energia. Eu acho que cada resultado que você atinge é uma energia diferente que você ganha. E cada desafio que a gente ultrapassa aumenta a nossa autoconfiança. Exato. E é exatamente isso que você está falando. Você olha e fala assim, poxa, eu sou capaz. Eu consigo.
E a gente Aí tem que, você aumenta o nível e a autoconfiança vai aumentando. e a gente tem que parar de buscar aquele resultado estrondoso. Hum, Porque a gente se desanima, né? é, Então, a gente tem que ver os pequenos resultados, tem que dar valor para esses pequenos resultados, porque é aí que a gente enxerga o nosso progresso. esses dias eu vi um vídeo bacana e fiquei com aquilo na cabeça e depois eu até fiz um leve story sobre aquilo, né? Uhum. O vídeo ele falava do quê? Que muitas das vezes nós estamos olhando para outras pessoas e nós enxergamos. Por exemplo, a pessoa, ela fez uma dieta e alcançou o seu resultado, né? no Tá indo para shape. academia, exatamente, tá no shape. A pessoa, ela foi ali e fez a viagem dos sonhos dela, né? E por aí vai. A gente enxerga tudo aquilo, mas nós não enxergamos os bastidores daquela pessoa, as dores que ela sofreu para atingir aqueles Uhum. resultados. E muitas das vezes nós que estamos olhando, estamos participando, né? Nós somos o ator principal, né? Dos nossos bastidores ali, das nossas cenas, dos nossos resultados, nós não damos valor àquilo Uhum. e desistimos de tudo aquilo, que é diferente o que a gente enxerga nas redes sociais. É muito louco. Porque a comparação, quando eu comparo o meu bastidor com o palco do outro, é muito injusto. Completamente. É muito injusto, porque ele tá colocando ali só o melhor dele. Ele nunca tá colocando os dias que ele chorou, que ele quis desistir, que ele furou. Então, é muito injusto quando eu pego o meu bastidor e comparo. Porque a função da comparação é fazer uma coisa, Zé, não? Te paralisar. Exatamente. A comparação, ela te paralisa. E quando você paralisa, tá tudo certo. Você com a boca fechada, tá tudo tranquilo. Comparação é inimiga da prosperidade. Oh, olha aí. E me fala uma coisa, vocês têm novos projetos? Além desse? Prospere Paris. Nós temos aí o projeto da mentoria que nós vamos fazer. Chama Mentoria Prosper também. Estamos lançando uma mentoria juntas. Né? A gente vai passar a não ser só um evento, mas a gente vai trazer esse acompanhamento de perto, imersivo. Significa que eu tô falando aqui mentoria, mas na verdade já falei o futuro de vocês, é isso? E é algo que a gente vai trazer de fato para acompanhar e para fazer com que essa pessoa transforme de vida, sabe? Avance na sua vida. Além dos nossos outros projetos separados, individuais. Eu vou escrever meu segundo livro. Já tô 15 aí. Não Pode ser garanto 30, se pode vai ser ser. 30 dessa vez. A gente dá Foi mais desafiador, 15 dias. foi desafiador você fazer um livro em 15 dias? Foi desafiador, mas foi muito organizado. É? Porque eu podia olhar para minha realidade e falar assim, que horas que eu vou escrever esse livro? Sim. Com 2 crianças pequenas, fazendo academia 6 horas da manhã, os eventos, a família, o trabalho. Eu falei, eu não tenho tempo para fazer isso. E nesses 15 dias eu troquei a academia pela escrita do livro. Então, das 5 da manhã às 7:30 da manhã, todos os dias, eu sentei e eu escrevi. Todos os dias. Disciplina. E isso é o poder da disciplina. A disciplina te leva a lugares que a motivação não te leva. Eita. Só estar motivado, você não continua. Mas a disciplina te faz ter constância. Foi desafiador, mas quando você tem gestão de tempo, as coisas se tornam mais simples, mais palpáveis. Sabe, aquilo que era grande demais se torna mais próximo de você. Sim. Você começa a ver aquele sonho que era distante, tanto é que escrever um livro estava ali no meu quadro de sonhos. E era algo muito distante. Mas quando eu organizei, quando eu dividi o gigante em pequenas partes, ele se tornou palpável. Eu vou te perguntar isso. Gerenciamento de tempo. Você acha que gerenciamento de tempo seria o quê? Seria eu pegar, por exemplo, dia tem 24 horas e eu dizer, aliás, eu fazer ali meu projeto. Em 1 hora eu vou para academia, em 1 hora eu vou arrumar meus filhos, vou levar para a escola, aquela coisa toda. Em 1 hora eu vou fazer isso, aquilo outro. Você acha que o gerenciamento de tempo seria isso, né? Porcionado? Ou o seu gerenciamento de tempo seria você porcionar em pequenas quantidades? Porque, querendo ou não, durante o dia nós
às vezes temos contratempos. Sim. Seria... Eu acredito que o gerenciamento de tempo é o seguinte: todos nós temos tarefas. Certo. E existem duas classificações de tarefa, que é a manutenção de dor e as que produzem ganho. O que é isso? Manutenção de dor é tudo aquilo que eu faço que não vai piorar a minha situação. Por exemplo, eu vou abastecer o carro. Eu vou fazer essa tarefa porque senão eu vou ficar sem gasolina e vai piorar aquilo que eu já tô. Certo. Eu vou pagar uma conta. Eu vou pagar uma conta de luz porque senão eu vou ficar sem energia e aquilo vai piorar a minha realidade. Isso são tarefas que mantêm a minha dor, que não me deixa ficar pior. E o que são tarefas de produção de ganho? São tarefas que eu faço que me produzem algum retorno. Não necessariamente a curto prazo, mas a longo prazo. Principalmente a longo prazo. Por exemplo, tarefas de ler um livro, estudar uma mentoria, cuidar do seu corpo, cuidar da sua imagem, cuidar do seu emocional. Isso são tarefas que, com o passar do tempo, vai me trazer um ganho. Então, a gente precisa dividir o nosso dia em 80% de tarefas de manutenção de dor que são inevitáveis Certo. e 20% de tarefas de produção de ganho. Porque esses 20% ao passar de um ano vai se tornar um grande ganho. Você já vai ter se tornado uma nova pessoa. Se você ir para a academia todos os dias, que seja ali 40 minutos, 1 hora, todos os dias sendo constante, daqui a um ano você já vai ter um corpo diferente. Você já vai ter uma disposição diferente. Se você estudar, nem que seja 30 minutos todos os dias, daqui a um ano você já vai ter outro repertório. Então, a gente tem que sempre olhar para o nosso dia em o que eu estou fazendo agora, essa tarefa que a gente está fazendo aqui agora. Sim. Isso aqui é uma produção de ganho. Certo. Nós estamos produzindo para o futuro. Quem é que vai ganhar? Todos ganham. Nós ganhamos e quem está assistindo também. Cara, sensacional. Isso tudo você fala lá no seu evento, dia Sim, 8 de junho. já deu um hein? spoiler aí. Lá vai ser muito mais em detalhes. Muito mais em detalhes, porque lá eu vou trazer uma lista de tarefas Uhum. para a pessoa classificar e ela entender de fato se o que ela faz é só manutenção de dor, porque a questão que o resultado ele vem não é quando eu mantenho a dor. Sim, O resultado ele vem quando eu faço alguma coisa que eu produzo ganho. exato. Então a questão é que as pessoas querem só fazer o que tem que fazer, correr atrás das urgências, resolver as pendências que é um ganho. Mas não vai ter ganho. direto. Não vai ter automático. ganho. O ganho só vem se eu faço essas tarefas. Sim, E para fazer essas tarefas, eu preciso me esforçar, eu preciso nadar contra a maré. Porque se eu ficar estagnada apenas no mesmo lugar, o que acontece? Eu já regrido automaticamente. é doloroso. É doloroso, é desafiador e não é para todo mundo, é para quem quer. É para quem tá disposto. Exatamente, realmente não é fácil não, viu? Eu te falo. Experiência própria, tá? Ariela, me fala um pouquinho de prosperidade. A pessoa procrastinadora, você acha que ela prospera? Não. Por quê? Porque a pessoa que é procrastinadora crônica, Uou, ela- peraí. Procrastinadora crônica. Agora, cadê meu caderno, gente? vamos Produção. voltar um Produção. passo. Procrastinadora crônica, amei. Todos nós Fala. procrastinamos. A Aham. gente sempre vai procrastinar em alguma área. Graça fala muito sobre isso. Mas existem os procrastinadores crônicos. É quando a gente entra realmente naquele estado onde tudo a gente empurra com a barriga. A gente tem dificuldade realmente de avançar. Então, a pessoa que é preguiçosa e procrastinadora crônica, ela prospera? Não. Por quê? Porque ou ela está produzindo muito pouco, ou ela não está produzindo nada. Por quê? Porque prosperidade é sinônimo de grande produção, fartura e abundância. Então, para a gente entrar no ciclo da prosperidade, a gente tem que começar saindo da preguiça e saindo da procrastinação. Começa por aí. E a prosperidade, muitas vezes a gente liga apenas a enriquecimento financeiro, a riqueza. Tem gente que liga prosperidade à riqueza. Eu digo que dinheiro faz parte da prosperidade. Riqueza, não necessariamente. Porque prosperar não é você ter uma conta do banco recheada de 50 dígitos.
Mas você também não prospera se a sua conta bancária não está aumentando. Só que a prosperidade, ela engloba muitas outras áreas. Prosperidade é você melhorar o seu relacionamento conjugal, é você estar crescendo com o seu cônjuge, é você estar crescendo na sua carreira profissional. Prosperidade é você estar sempre cuidando e melhorando a sua saúde. Prosperidade é você ser uma amiga, um amigo que está sempre ali apoiando e crescendo com o seu amigo. É você crescer financeiramente. Não existe uma pessoa que prospera em um só lugar e não prospera no resto. Até existe. Na verdade, quando a gente olha e a gente olha as pessoas que têm fama, dinheiro, né, que estão lá em cima, a gente acha que aquilo é prosperidade. Só que a gente não sabe se a pessoa que está cheia de dinheiro, que está com fama, ela não tem uma vida quebrada. Então, será que ela é realmente próspera? Eu digo que a verdadeira prosperidade, ela só vem de Deus. Porque em Deus, nós conseguimos avançar em todas as áreas. Certo. Prosperidade está no simples. A prosperidade está no simples, a prosperidade está no fazer. A prosperidade está Nas pequenas conquistas também. Porque a Ari trouxe essa parte da procrastinação crônica. E a procrastinação, além do que ela disse de não fazer ou de fazer pouco, a pessoa que procrastina, ela também procrastina na preparação. Uhum. Não, porque eu tô preparando. Eu tô preparando e sai quando? Não sai, porque ela tá procrastinando na preparação. Porque ela tem a ilusão de que o estar em movimento eu tô avançando. Mas o estar em movimento você pode estar andando em círculos. O estar em movimento não quer dizer necessariamente que você tá avançando. Mas a gente precisa ter esse cuidado aí com a preparação para que a preparação não se torne uma procrastinação. Aí vem o perfeccionismo, vem todos os sabotadores que falam alto aí e nos impedem de avançar. Eu sempre falo que a prosperidade, ela tem 4 princípios fundamentais: trabalhar, administrar, multiplicar e transbordar. Se você não está tendo cumprido esses 4 princípios, você não vai entrar na prosperidade. Não adianta só você saber fazer dinheiro se você não sabe administrar. Certo. Não adianta administrar se você não multiplica. Ou se você multiplica, mas não transborda. Então, a prosperidade, ela é uma completude desses 4 elementos: trabalhar, administrar, multiplicar e transbordar. E isso tudo está na Bíblia. Que pena que eu não trouxe meu livro, mas eu vou procurar na Bíblia depois. Então, isso tudo faz parte de posicionamento, Graça? Com certeza. Porque quando eu me posiciono como uma pessoa próspera, eu tenho comportamentos que condizem o meu posicionamento. Eu tenho pensamentos. Eu não posso impedir dos pensamentos vir. Os pensamentos de desistência, os pensamentos de incerteza, mas eu posso impedir que eles façam morada. E uma pessoa que ela é próspera em todas as áreas da vida dela é uma pessoa que, além que ela é posicionada, é uma pessoa que tem comportamentos que condizem a isso. Porque não adianta uma pessoa querer falar uma coisa que ela não vive. Em algum momento aquilo vai desmoronar. Precisa ter verdade, precisa ter congruência naquilo que você fala, naquilo que você ensina e naquilo que você vive. Olha, vou te falar, viu? Esse evento vai ser show demais. Não vou perder, não. Vou perder, produção? Show? Vou? A produção tá falando que eu vou perder. Vou ter que ir no 7º, né, gente? Esse é o 6º. 15º. Meninas, vou falar pra vocês. Muito show. Esse papo aqui, a gente poderia continuar. Mas, infelizmente, né? Como sempre, nós devemos dar uma pausa. Não um fim, mas uma pausa. Mas antes dessa pausa, nós temos um joguinho de pergunta. Eu lanço uma palavra e vocês me retornam com outra. É um bate e volta. Eu vou jogar, vocês vão responder o que vier no coração ou o que vier na mente. Na mente não, porque a mente ela sabota.
Eu aprendi isso aqui com vocês hoje. Então vamos lá? Normalmente eu faço 5 para cada, mas como nós estamos aqui, vocês duas, eu vou fazer 3 para cada, tá? Uma, pá, 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 tá bom? Vamos lá, vamos começar por Ariela. França. Casa. Show. Grace. Comportamento. Essencial. Show. Ariela. Energia. Deus. Grace. Ai, é até difícil pra mim. Brasil. História. Olha. Ariela. Sucesso. Aproveitar o processo. Show, show. E agora, bom, nós já falamos, mas eu vou perguntar. Prosperidade, Grace. Bem-sucedido em todas as áreas. Gente, olha aí o poder desse França Vista. Vou te falar, é muito gratificante trazer pessoas como vocês. É muito honroso ter esse bate-papo, né? Como eu falei, nós poderíamos continuar aqui por horas. Isso não é clichê, não, tá, gente? Não. Isso é pura verdade. Eu falo de coração. E o França Vista, ele é isso. É um bate-papo honroso com pessoas gigantes. É sentarmos numa mesa como essa e discutirmos assuntos como esse que vocês nos trouxeram e aprendizado, né? França Vista, ele aprende, França Vista, ele transborda, ele passa informação e esperamos que nós conseguimos atingir pessoas com toda essa riqueza que vocês trouxeram para nós, tá bom? Bom, vamos finalizar então com o nosso brinde do Só Bora. Só bora. Vamos lá? Peguem suas canecas e Só Bora! Bora. Gente, valeu.